Olá, eu sou Silvio Rocha, sou editor do Balcão Automotivo, e aqui eu gostaria de falar sobre a nossa satisfação em promover essa live, a primeira do Balcão Automotivo, com dois grandes profissionais do setor. Daniel Leite, diretor comercial automotivo da SKF, e Gerson Prado, CEO da SK Automotiva SA. Então, e o tema dessa live, né, como não poderia deixar de ser, principalmente nesse momento de pandemia, é perspectivas sobre o mercado de reposição automotiva brasileiro diante do quadro de pandemia do novo coronavírus. Temos aqui uma pauta, né, que foi pré-elaborada por nós, e à medida que forem chegando as perguntas, e aí a gente pede a colaboração das pessoas que estão assistindo, a gente vai inserindo dentro desse contexto. E antes de colocar os dois nesse bate-papo, porque a ideia é essa mesmo, de fazer um bate-papo, onde a gente troca ideias, conversa sobre o mercado, eu gostaria de ressaltar aqui o apoio da SKF e da SK na realização dessa live. Então, para a gente começar, Daniel e Gerson, eu queria que vocês fizessem a introdução de vocês, a saudação inicial. Daniel, primeiro. Não, obrigado a todo mundo aí por estar assistindo a gente aí, compartilhando esse momento importante para o mercado automotivo. Obrigado, Silvio, pelo time do Balcão Automotivo, Gersinho, grande parceiro, amigo, mestre nosso aí, e toda a comunidade desse novo mundo das lives, né? Eu acho que o futuro existe, depende muito de nós, cada vez mais como time, trabalhar unidos, para que a gente consiga sair ainda mais forte desse momento tão fácil, né, que a gente está passando. Então, obrigado, acho que essa é a oportunidade de trocar ideias, entender um pouco melhor e aprender para que a gente esteja mais preparado e consiga mais rápido sair dessa situação. Legal, Gerson. Bom, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, obrigado ao Balcão Automotivo, obrigado, Silvio, é uma alegria estar com o Daniel, para mim é uma referência no setor, é um tremendo profissional e um tremendo pensador da área. É isso aí, vamos debater um pouco aqui sobre o nosso setor. Legal, então para a gente começar aqui, a gente está subindo uma hashtag, né, que é Live do Balcão, então gostaríamos que vocês entrassem e fizessem essa menção. Então, hashtag Live do Balcão. Então, vamos às perguntas iniciais. Então, basicamente, queria que vocês falassem, cada um dentro do seu negócio, Daniel, SKF, Gerson, SK, eu queria que vocês falassem das medidas que foram tomadas para enfrentar esse período de pandemia. Então, começando primeiro com o Gerson, queria que você falasse, Gerson, na distribuição, como que você está vendo essas medidas, e depois o Daniel falando na indústria. Não, Silvio, primeiramente o susto, né? Todas as empresas, todos os empresários, empregados, todo mundo levou um tremendo susto, porque é uma coisa que estava até então isolada lá na China, de repente ela atacou a Europa, começando pela Itália, depois Espanha, e rapidamente a gente começou a já ter notícias aqui no Brasil, e o mercado todo entrando imediatamente numa loucura, né? Bolsa caindo, dólar subindo, as empresas começando a colocar profissionais em casa, em banco de horas, de férias, enfim, esse susto inicial aí, realmente, ele mexeu com todos. E aí, você sente que caiu um meteoro no meio do teu terreno e você tem que fazer alguma coisa. Então, as medidas iniciais, acredito que de todas as empresas, foi primeiro avaliar o momento, avaliar o que aconteceu. E no segundo momento, avaliar o que você pode fazer com os recursos que você tem em suas mãos, né? E aí equivale ter um time bom junto com você, né? Aí equivale ter uma governança corporativa muito forte em cima de você e ter embaixo de você um time muito forte. Então, assim, as primeiras medidas que eu vejo que o governo tomou, o ministro Paulo Guedes, principalmente, ele foi muito feliz na velocidade com que ele lançou as medidas junto com a equipe dele. A questão agora é em quanto tempo essas medidas vão realmente estar drenando dentro do setor. Mas, enfim, o primeiro momento lá foi de susto. Agora a gente já está aí há mais ou menos 30 dias do susto inicial, a gente começa já a ter algum raciocínio novo em cima dessa história.
Legal, Daniel? Não é muito diferente. Acho que o susto foi grande para todo mundo. No início de março, quando a gente começou a entender um pouco essa gravidade, essa expansão desse problema da Ásia para a nossa região, a nossa diretoria aqui, liderada pelo Claudinei, chamou a gente e a gente chegou num consenso que uma das primeiras atitudes que a gente tinha que tomar para proteger um pouco o nosso negócio, a nossa comunidade, era trabalhar em equipe. Diante disso, já para meados de março, começamos a, muito rapidamente, trabalhar de 50% a 90% todo o nosso time administrativo em home office. Foi um desafio, porque muito rápido tivemos que gerar recursos, né, para que eles pudessem continuar contribuindo para as atividades junto à companhia. E, ao mesmo tempo, como o nosso negócio é muito diversificado na indústria SKF do Brasil, a gente tem até hoje clientes que não pararam, né? Então, a gente teve que mantemos a roda girando da SKF para suportar o mercado que não parou. Então, nosso centro de distribuição continua trabalhando e a nossa fábrica, de acordo com as demandas dos clientes, foram se adaptando também, continua ainda rodando uma parte dela. E, lógico, com relação a esse ponto, os colaboradores que continuaram trabalhando aqui, foi muito importante decidir, né, uma coisa nova, por isso do time pensando junto, como garantir a tranquilidade e a saúde desses colaboradores, né? Então, muito suporte que a gente decidiu aqui de médicos, psicólogos, tratando ao longo do dia como está a saúde dos nossos colaboradores, fazendo com que todos respeitassem, né, as sugestões mínimas, recomendações mínimas, para que a gente não proliferasse ainda mais o contágio aqui na SKF. Fico feliz em dizer que não temos ninguém com coronavírus na comunidade da Latinoamérica da SKF, muito importante. Então, isso um pouco com os colaboradores. Com os negócios, como eu já disse, mantemos o negócio girando e começamos um pouco mais a pensar como apoiar os nossos clientes, os nossos fornecedores. Então, decisões estratégicas em conjunto, direcionando um pouco do que a gente acha que tem que ser feito. Acho que isso foi muito importante também, está sendo importante para remar todo mundo para o mesmo lado, né? Com relação aos negócios também, acho importante dizer que a gente vem trabalhando, talvez, para a maior dor hoje no negócio em si, a liquidez. Então, a gente vem trabalhando também como ajudar os nossos parceiros a conseguir créditos e ar, né, para que consiga suportar até o retorno da economia. E não menos importante, não só a SKF, mas bastante empresa está fazendo isso, a gente está utilizando as nossas impressoras 3D na fábrica para produzir suportes de máscaras para os médicos das regiões. E também, então, a gente tem ainda, estamos inovando, né, com campanhas de vendas, estamos trabalhando para parte dessa arrecadação vinda das campanhas de vendas está sendo destinadas para a comunidade carente ou entidade filantrópica da região. Acho que isso engloba um pouco do que a gente está fazendo aí para sobreviver nesse momento difícil. Legal. Mas vocês acreditam, assim, tomando cuidado com toda essa parte de saúde, pensando em estratégia, vocês acreditam que no momento ainda é cedo para pensar numa retomada do setor? Queria começar com o Daniel. É uma pergunta não complexa, mas é muito difícil, eu acho. A futurologia nunca foi fácil nesse momento, muito menos, né? O que a gente tenta fazer? A gente tenta entender um pouco como trabalhar para ajudar nessa retomada o mais rápido possível e também entendendo toda a cadeia do negócio automotivo, focando um pouco mais no lado da indústria com relação às montadoras, que é parte do nosso negócio. A gente vê uma retomada, com certeza, não a curto prazo. A gente acredita, na verdade, que não vamos recuperar volumes de vendas de veículos e produções no ano de 2020. Então, talvez uma tentativa de queda hoje, que isso pode mudar de 40% a 50% de produção de veículos no ano de 2020. Então, falando de, sei lá, 4 meses de produção de veículos, ou seja, vai ser uma situação muito complicada para o mercado. E com condição diferente de montador, a gente está falando um pouco aqui antes da live, com certeza a mobilidade não para, a mobilidade precisa continuar, e a gente acompanha um pouco de como está sendo os faturamentos através de empresas com máquinas de cartão de crédito, também com discussões junto à distribuição, e acredito talvez uma queda muito brusca no início de 70% no mercado, mas já vem aí minimizando, lógico, de uma maneira cada vez mais lenta, chegando a patamares melhores aí de giro, né, com relação à reposição automotiva, e eu acredito que no mês que vem já vai estar um pouco melhor. Legal. Gerson? Então, o mercado de reposição, historicamente, ele sempre seguiu uma reta
quase que linear durante a história. Nós tivemos diversas crises no país, no mundo, e em todas as crises, a reposição sempre se comportou de uma maneira mais linear. A reposição nunca foi um setor que teve grandes picos, nunca grandes vales. Ela é mais ou menos linear. Nesse momento agora, a gente sentiu logo no início da crise uma queda muito violenta, da casa de 80%, 85% aí, dos negócios, logo no início, e a gente foi percebendo ao longo das últimas 3 semanas que houve uma pequena recuperação, mas sim, houve uma pequena recuperação. Agora, quanto à retomada aos níveis que a gente estava anteriores à crise, eu acho que a gente leva um pouquinho mais de tempo. A gente leva um pouquinho mais de tempo, por quê? Não é somente a questão só da mobilidade, tem questão de crédito, uma boa parte do nosso setor é composto por empresas médias e pequenas, né? E a gente sabe que a dificuldade de crédito dessas empresas é muito grande na questão do varejo, até as oficinas também. E também tem uma queda também na ponta de passagem de carro nas oficinas. Então, isso eu não acredito, sinceramente, Silvio, que a gente tenha uma recuperação rápida em 2 ou 3 meses. Ela vai acontecendo gradativamente. Eu, honestamente, acho que o pior já aconteceu. Não imagino um cenário pior do que aconteceu. Lá, estamos falando aí da última semana de março. Mas eu acredito que a gente vai ter uma recuperação lenta, aí até agosto, setembro, por aí. E eu não sei se a gente chega nos níveis de 100%, tá? É difícil você prever chegar aos níveis de 100%, até porque a gente tem fatores ainda não muito bem resolvidos com relação à pandemia, né? A pandemia começou na parte alta da sociedade, da parte média para a parte alta, agora ela está se espalhando pela periferia. A gente não consegue medir o tamanho disso ainda, né? Se os governos vão abrir, como vão abrir, tem questão cultural aí de se as pessoas vão querer ficar próximas das outras ou não. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que a gente vai mais lentamente na recuperação aí. Legal, agora quero tocar essa bola com você, Gerson. As lojas de autopeças, vamos falar aqui de São Paulo, né? Elas estão pedidas de fazer o atendimento ao público e a gente vê algumas lojas que têm essa capacidade, que tem esse perfil, estão fazendo atendimento por telefone ou fazendo entrega ou e-commerce, e muitos lojistas tiveram que dar férias coletivas, né, para os seus funcionários. E na oficina, a oficina que sempre esteve aberta aqui em São Paulo, né, não está encontrando um faturamento. O consumidor está com medo de ir até a oficina, de levar o seu carro. Então, eu queria que você inicialmente falasse sobre isso, já. Pelo início da tua pergunta com relação às lojas, nós temos que analisar as lojas em duas diferentes figuras, né? Tem aquela loja que ela é mista, perdão, 3 ou até 3 figuras, né? Tem aquela loja que é mista, que ela atende consumidor final, atende mecânico. Tem aquela loja que é mais focada só no consumidor final e tem aquela loja que é mais focada só no mecânico. A gente percebe, Silvio, que quem mais sofreu e está sofrendo agora é quem tinha atendimentos muito focado no consumidor final. Por quê? Porque ela está fechada, ela não pode atender o consumidor, o dono do carro, né? Então, a gente tem exemplos de lojas muito importantes aqui em São Paulo, lojas referência, que tiveram que montar sistema de delivery para atender os consumidores, mas com quedas aí absurdas, de 80%, 90% no movimento. Aquelas lojas que atendem oficina mecânica, elas tiveram queda aí de 60%, 70%, algumas 50%, mas assim, elas estão sofrendo, mas sofrendo menos do que aquela que só atende o consumidor final. Aquela que depende da venda de balcão está sofrendo demais aqui em São Paulo, por essa quarentena imposta pelo governo do estado de São Paulo. Então, a gente vê um cenário muito ruim. Quanto à oficina mecânica, a gente tem que entender que vai ter que ter uma mudança muito forte, cultural, na maneira como o reparador oferece o serviço ao cliente. Imagina o seguinte, você é dono de um carro,
você vai levar o teu carro numa oficina mecânica e esse alguém vai tocar no teu carro. Você não sabe que tipo de higiene que ele vai usar para tocar no teu carro, né? Você não sabe se ele espirrou dentro do carro, você não sabe como é que está o volante. Então, talvez a primeira reação do dono do carro é quase botar fogo no carro, né? Passar álcool, é quase passar álcool em tudo. Então, e também assim, né? O próprio mecânico, ele vai ter que mudar algumas questões. Alguns já estão mudando, alguns estão fazendo um negócio muito legal, que a gente tem acompanhado aí. Não vou citar nomes, mas alguns estão fazendo um negócio muito legal. Por exemplo, buscar o carro na casa do cliente, mostrar para o cliente todo o tratamento higiênico que ele está fazendo dentro do carro do cliente, o mecânico que vai tocar, que ele passou álcool na mão, que ele procurou higienizar todo o carro. Ele vai ter que fazer, o mecânico vai ter que fazer o dono do carro sentir confiança de que aquele carro está sendo entregue para ele higienizado, sabe? Isso é muito importante. E assim, buscar o carro do cliente na casa do cliente vai ser uma tremenda vantagem competitiva. Tremenda vantagem competitiva. Então, nós vamos ter que fazer coisas novas, né? A reparação vai ter que fazer coisa nova. Todo mundo vai ter que fazer coisa nova. Exatamente. Daniel? Aproveitar e agradecer aí, bastante gente conhecida entrando aí, cumprimentando. Fique à vontade, Daniel, por favor. Obrigado a todo mundo aí, a gente fica muito feliz aí de estar com vocês junto da gente para estar enfrentando esse momento, né? Um pouco com relação ao mercado, às oficinas, né, como você perguntou, acho que o Gerson colocou muito bem, a parte de serviço, acho que cada vez mais agora vai ser mais valorizado, né, vai ter mais importância como agregar valor para o negócio. Mas, em resumo, Silvio, sendo bem honesto, como está o mercado, não só o oficina em geral, eu acho que ele está muito assustado. A gente nunca teve um problema, talvez, de saúde nessa magnitude e, ao mesmo tempo, no mundo todo. Então, quando você fala como está o mercado, eu acho que essa é a palavra, assustado. Por outro lado, não parado, vivo, né, lutando, acho que isso é muito importante. E como o Gerson comentou, acho que é um momento aí da gente trabalhar bastante a nossa inteligência emocional e assim, você vê cada dia é um dia, né? Fecha, agora abre. Agora 1 por 1. Não, agora não pode. Agora é assim, agora é assado. Agora é máscara. Agora é dia 11 de maio. Agora dia 8 vamos falar o que vai fazer, e para dia 11 tem que fazer. Ou seja, a velocidade, né, que tem que se adaptar cada vez mais, vai ser muito rápido. Então, para mim, o paradigma, sendo bem pragmático, desculpa, colocando aqui, o mercado está assustado. E eu acho que é junto com o que a gente está fazendo hoje aqui que a gente vai conseguir sair dessa. Legal. A gente continuando aqui, por favor, Gerson e Daniel, se tiver algum outro comentário que vocês queiram ressaltar, por favor, pode me interromper aqui. Essa aqui é para o Daniel, para a indústria. Daniel, existe uma grande oportunidade para a indústria de autopeças em meio à pandemia, né? Se existe uma oportunidade. Segundo a Bright Consult, o novo coronavírus derrubou mercados do mundo inteiro, e graças à nossa atual política econômica, o câmbio, né? Hoje a gente estava falando do dólar hoje, né? O câmbio nunca esteve tão desfavorável a importações. Queria que você falasse sobre isso. O câmbio também é outra futurologia complicada, né? Mas acho que sim, eu acho que o nível de câmbio atingido hoje, acho que recorde até 5,50 alguma coisa, nesse viés macro, ele é sim favorável à competitividade. Também a gente tem que levar em consideração que essa volatilidade está muito grande, ou seja, a gente não sabe até onde vai esse câmbio ou até onde ele vai voltar. Então, é muito complicado, mas com certeza, se você pensar, na minha opinião, como um momento único, assim, um momento mais curto de aproveitar essa competitividade e quiçá, quem tiver, né, liquidez para estar investindo e retomando produções locais, localizando um pouco mais os seus componentes ou produtos com seus parceiros, é o momento, sim, mas eu queria acrescentar, Silvio, que eu acho que, como eu disse, né, é um momento curto de um câmbio que favorece local for local, né, um pouco da estratégia da SKF, mas, com certeza, aproveitar esse momento para injetar mais automação, mais eficiência no seu negócio, de maneira geral, para quem tenha liquidez para isso, né, dinheiro para crédito para estar realizando isso, eu acho que é um momento, sim, de aproveitar o câmbio, mas não só por isso, e sim, não só pelo câmbio em si, mas sim aproveitar esse momento para aplicar
outras oportunidades e por que não fazer do nosso Brasil um Brasil cada vez mais forte e sustentável, né? Acho que esse é o meu comentário com relação ao câmbio. Nossa, isso é muito bom que você falou. Continuo com você, Daniel. Queria que você falasse agora se vocês são favoráveis, né, depois do Gerson, aqueles que defendem que o fim das medidas de isolamento social. Isso, na opinião de vocês, não pode agravar o quadro, né, de a situação do país, né, e tornar o nosso sistema público, colapsar o nosso sistema público? Isso não é um grande problema? O pessoal fala, a curva vai começar agora, a curva não começou ainda, então, queria que vocês falassem sobre isso. Vamos lá, então. Você primeiro. Uma pergunta polêmica, né? Estão falando de polarização, né? Fica em casa, volta a economia, não volta, como que vai ser a situação? Eu, honestamente, eu acho que esse primeiro momento de quarentena, da gente se isolar, né, um pouco mais de uma maneira mais severa, eu acho que serviu, foi muito importante para a gente estar entendendo um pouco, né, e se preparando um pouco melhor para saber o que fazer. De antemão, ninguém sabia o que fazer, então esse um mês, eu acredito que foi, sim, importante para entender um pouco melhor e também conscientizar um pouco a população do quão grave é essa pandemia, né. Eu acredito que um dos focos principais não é a solução, né, o foco principal, como você comentou, é achatar um pouco a curva, mas eu também tenho para mim, foi um speech, acho, do novo ministro, né, que assim como o hospital e fábrica, ele não é feito para trabalhar ocioso, né, então não adianta a gente querer que de um momento para outro, a gente vai ter um monte de leito, que é um pouco do foco, acho também da curva, um pouco de leito disponível para todo mundo. Isso é um pouco complicado de entender. E precisa de recurso também para estar criando esses leitos. Então, eu acho que foi um momento importante, esse tempo, mas acho que daqui para frente, como você comentou, o governador de São Paulo agora no mês de maio, eu acho que é a hora de uma maneira estratégica e responsável começar a equilibrar um pouco esse retorno da economia e para que a gente consiga passar por esse momento respirando, né? Não só os negócios, as pessoas, todo mundo, e quiçá, o quanto antes, encontrar a verdadeira solução, que na minha opinião, o tratamento desse problema, do coronavírus, né? Como a gente tratar as pessoas para que elas se recuperem rápido, e, lógico, a vacina para que a gente previna, para que controle um pouco mais a expansão disso. Então, sou a favor, mas acho que daqui para frente vale agora experimentar um pouco mais esse equilíbrio e voltar gradualmente com responsabilidade a funcionar as coisas. Hoje até apareceu uma outra proposta, né, que seria um anticoagulante, que poderia fazer o tratamento, né? Vamos torcer aí, que alguns hospitais já estão fazendo uso, né? Então, Gerson, por favor. Tomara. Então, eu sou favorável a uma liberação controlada. Sou favorável à liberação controlada. A gente, como empresário, comerciante, está sofrendo demais nesses primeiros 30 dias, mas a gente tem que olhar também um pouco o que aconteceu no mundo aí, né? Então, você vê, a Itália não deu muita bola no começo para a pandemia, a Espanha também não, e a gente viu o desastre que aconteceu lá. Os Estados Unidos, idem, principalmente aquela região de Nova York, do estado de Nova York, aqui Connecticut, aquela região próxima ali a New Jersey, assim, estão morrendo muita gente, eles não deram atenção devida. Eu acredito que aqui no Brasil, nos primeiros momentos, os governos estaduais, eles foram bem, eu acredito que eu não quero polarizar partido, governo, pelo amor de Deus, eu não quero entrar nessa discussão. Mas eu acho que os estados, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, o estado do Ceará também foi muito rápido, eu acho que eles foram muito bem. Porém, eu acho que chegou o momento de começar a dosar a saída dessa quarentena. A gente não pode também criar um caos social. Tem que dosar essa saída por setor, por cidade, e por aí vai. A gente percebeu que o corona chegou no Brasil pelas classes médias e as classes mais altas, né? E, de uma certa forma, eu entendo que o governo brasileiro, o Estado brasileiro como um todo, né, sem citar apenas o governo estadual, federal, foi muito feliz nesse controle, tanto é que a gente vê, a gente não está vendo o que a gente viu acontecer
na Itália, por exemplo, que é gente sendo cremada, caixões na rua. A gente tem um caso no Brasil que está em total desespero, que é o caso de Manaus. Manaus realmente fugiu do controle. A gente tem algumas outras cidades que podem fugir do controle. Minha grande preocupação, a gente precisa, sim, respondendo a tua pergunta, começar a sair lentamente dessa quarentena, mas existe uma outra preocupação, Silvio, que agora começa a pandemia a ir para a periferia do Brasil, periferia das cidades. Uma vez indo para a periferia da cidade, isso vai começar a atacar diretamente o sistema público, porque o sistema público não foi atacado ainda. Ele não foi atacado. O que foi atacado... Começou de cima. Começou de cima. Foram os hospitais das classes médias, o Prevent Senior, que é um plano privado, enfim, outros assim. Os hospitais públicos de verdade não foram atacados. A hora que eles forem atacados, qual que é meu medo? Você tem solta todo mundo para a rua, há um descontrole, aumenta-se a pandemia e fecha de novo. Eu, particularmente, acredito que o Brasil vai seguir esse modelo. Solta, tem contaminação, tranca. Solta, tem contaminação, tranca. Eu acho que é o pior. Eu acho que talvez se pudesse fazer algo com uma dosagem um pouco mais segura, tudo bem. Nós vimos, por exemplo, o caso de Santa Catarina, num shopping center, numa determinada cidade de Santa Catarina, que lotou o shopping center. Isso não pode acontecer. Exato. Né? Isso não pode acontecer. Então, as pessoas não estão tendo a responsabilidade. Né? Então, isso é uma preocupação. Então, do ponto de vista de empresarial, quando a gente olha, a gente procura pensar o seguinte: legal, vai soltar, vai contaminar, vai fechar de novo. Então, essa é uma preocupação. Mas, sim, tem que, aos poucos, com responsabilidade, liberando partes do comércio. Tem que liberar. Legal. Eu fui avisado aqui que a gente tem uma pergunta legal. Vamos lá, vamos colocar. Então, Luiz Carlos de Moraes. Nossa, está endereçada para o Gerson, mas aí acho que dá para a gente... Gerson, o comércio online deixará de ser uma opção secundária de compras? As lojas físicas serão redesenhadas como espaços de experimentação da marca, mas as vendas migrarão mais rápido para o online? A SK Automotive, que é um grande distribuidor, legal, já opera no mercado online. É uma das informações do Silvio Meira, mencionada na live. Ele citou uma live aqui. Então, eu queria que você falasse inicialmente sobre isso. É um outro perfil, né? É uma pergunta que o Luiz fez bem inteligente aí. Ela é bem assim... vamos pensar um pouco antes do cenário do coronavírus. Todo mundo já estava indo, de certa forma, para o online, né? Uma série de coisas que você comprava na loja física, você passou a comprar online. Então, o mundo online, de certa forma, já estava na mão do cidadão. O que acontece agora com o coronavírus é que, como as pessoas passaram a ficar dentro de casa e precisaram comprar certas coisas, elas precisaram, e passaram a buscar essa compra online. Então, assim, sim, eu acredito que vai haver uma escalabilidade grande da venda online. Até para a gente refletir um pouco, Silvio, dentro dessa pergunta que o Luiz fez, que é bem inteligente, os programas de auxílio do governo agora, por exemplo, você tem que acessar por um aplicativo da Caixa, né? Então, é online. Até para você pedir ajuda para o governo, é online. Então, de certa forma... E outra, o Brasil tem uma característica um pouco diferente de outros países, que é o seguinte: existe mais smartphone no Brasil do que gente. A população de smartphone no Brasil é maior do que as pessoas. E outra coisa interessante também que acabou acontecendo, com a questão das pessoas voltarem para casa em home office, muita gente não usava mais o computador, passou a usar o computador, porque a gente usa muito smartphone, né? Você usa para tudo, para comprar, para comunicar com amigo. Então, isso já acontecia. Então, sim, eu acredito que vai haver uma escala maior do comércio online. Sim, eu acredito que o setor de autopeças vai ser impactado pelo comércio online. Já tá? Mais ou menos 10% aí do que roda de venda de produtos para automóvel no Brasil já roda no meio online, não é pouca coisa. Porém, a gente não pode esquecer de uma coisa. Especificamente no setor de autopeças, é um setor muito técnico. Ele é muito técnico, ele precisa de ajuda. É muito difícil para uma pessoa leiga entrar numa plataforma online e comprar uma peça muito técnica.
Você entrar lá e comprar um pneu, por exemplo, é fácil. Você põe lá um 757013, vai te vir a lista de opções, é fácil comprar. Você comprar um som para o teu carro é fácil. É como você comprar, por exemplo, um smartphone. Agora, você ir lá comprar, por exemplo, um produto da suspensão... Uma bandeja, um produto de ignição, injeção, uma bomba d'água. Isso é muito técnico, e a gente sabe, assim, varia de acordo com o ano do carro, com o modelo do carro. Então, eu acredito que vai ter as duas coisas. Vai ter alguns produtos que vão ter adesão ao mercado online e produtos mais técnicos, que a grande maioria acaba sendo mais técnico, tem que ter a ajuda do profissional do balcão. Não tem jeito. Aquele profissional do balcão, é ele que conhece o produto, é ele que vai poder indicar para o consumidor o produto certo, né? Então, eu honestamente não acredito no setor de autopeças especificamente, na troca do físico pelo online. Eu assim acredito que o físico vai diminuir, mas aqueles que têm maior capacitação técnica em ajudar o consumidor vão se sair bem. Legal. Daniel? Tentar agregar um pouco aí, o mestre já falou bem, e acho que um conteúdo muito interessante. Obrigado, Luiz, pela pergunta, um conhecido amigo aí de longo tempo também. Tentando agregar um pouco o conteúdo, como o Gerson colocou, é inevitável. Eu acho que a digitalização vai, sim, ser acelerada nesse momento de coronavírus, mas acho que o mais importante para a gente, e eu acredito que seja mais eficiente, se você fala, você tem que se locomover menos, de você falar mais rápido, escolher mais rápido, acho que tudo isso vai se tornar um negócio mais eficiente. Então, eu diria que, para nós, desta comunidade, o mais importante agora é entender exatamente como o Gerson colocou, quais são as dificuldades de fazer com que esse processo e-commerce aconteça, e diante disso, lógico, mudar é difícil, inovar é difícil, a gente muda agora com as dificuldades, a hora que a água bate na bunda, a gente costuma dizer, né, que a gente muda um pouco mais. Então, nós, como comunidade da reposição automotiva, conseguimos juntos melhorar um pouco, facilitar um pouco, digo assim, tirar a pedra da frente, para que isso aconteça. Eu tenho certeza que a gente vai ser mais eficiente dessa maneira. A SKF já vem, e outros parceiros também, trabalhando para minimizar um pouco esse risco que o Gerson colocou com relação a você comprar um produto que tecnicamente não serve, ou seja, não monta, não funciona coisa desse tipo, com relação a mais informações assertivas nos catálogos eletrônicos, mais informações assertivas de maneira geral. Então, eu acho que, para complementar um pouco, depende da gente, mudar é difícil, mas juntos a gente consegue, sim, minimizar esses problemas e acelerar um pouco, assim como outras regiões já do mundo, esse mundo mais digital. Legal. Então, antes da gente falar em crédito, eu queria reiterar aqui o apoio, né, da SKF e da SK na realização dessa live. Então, continuando com o Daniel, queria que você iniciasse, Daniel, falasse sobre esse acordo firmado entre Caixa e Sebrae, que pretende injetar aí 7,5 bilhões de reais para o microempresário. Aí pode ajudar o setor também, né? Queria que você falasse sobre isso, depois o Gerson também pode complementar. Bom, acho que eu vou colocar um aspecto um pouco de maneira geral, e o Gerson talvez pode apoiar um pouco aí esse crédito entre Caixa e Sebrae para, talvez, acho que mais voltado um pouco para pequenas e médias empresas, né, oficinas, eu sei que tem muito apoio do Sebrae e tudo mais. Mas, de maneira geral, Silvio e pessoal, eu acho que hoje a grande dor nossa com relação à parte econômica é a liquidez. A liquidez para que a gente consiga continuar pagando os funcionários, pagando os fornecedores, investindo no que é necessário para girar o negócio é muito importante. Então, de maneira geral, com certeza, qualquer suporte no sentido de crédito e um crédito viável vai ajudar muito a gente para manter o nariz, né, fora da água nesse momento complicado, até que se encontre a solução e a gente consiga terminar essa fase aí de maneira saudável, né? Tirando um pouco da parte do Sebrae, eu acho que a gente vem também junto com o Sindipeças e outras empresas trabalhando muito forte com relação a crédito é importante, redução de custo tão quanto, né? Então, talvez 3 vertentes aí, muito forte com o BNDES, né? Trabalhando a mudança com relação ao compulsório também para melhorar injeção de dinheiro com relação aos bancos privados, trabalho junto ao BNDES para gerar créditos para a indústria, acho que isso vai ajudar bastante. Não menos importante, essa flexibilidade, né, através de uma nova MP com relação ao processo trabalhista, né, a maneira
de se trabalhar, ou seja, com afastamento, redução de jornada. Eu acho que isso vai ajudar a indústria também a estar se adequando para esse momento um pouco mais complicado. E talvez, não menos importante também, ou seja, tão importante quanto, essa postergação, né, de pagamento de impostos, para que consiga gerar fôlego para a indústria continuar sobrevivendo até acabar esse momento. Então, eu acho que, em geral, não só Caixa com o Sebrae, mas, em geral, todo mundo que puder ajudar, todo mundo que focar em termos de liquidez, em redução de custo, o ajuste de custo e crédito de uma maneira viável, vai ajudar a gente. Não desmerecendo todos os outros programas do Sistema S, mas eu acho que o Sebrae é o melhor. E essa parceria que ele fez é bem interessante. Eles fizeram uma parceria aí de um fundo de mais ou menos 7,5 bi de reais, em que eles dão aí, eles dividiram em três grupos, EPP, empresa de pequeno porte, ME, que é microempresa, e MEI. E aí eles determinaram um valor mais ou menos que cada um pode pegar de empréstimo, e o que é mais interessante, com taxas bem interessante. Então, aí você tem, por exemplo, para a EPP, a taxa de 1,19, para a microempresa 1,39, para a MEI 1,59. Você tem aí, em quase todos os casos, 12 meses de carência, depois 36 para você pagar. Então, esse dinheiro, ele é para você poder ajudar no fluxo de caixa das empresas. E o mais legal desse programa, que eu achei, é que o micro, pequeno empresário, ele tem dificuldade em pegar crédito porque ele não tem como garantir. Ele não tem como garantir, não tem um garantidor, né? A empresa grande, ela tem as garantias, ela pode pedir uma carta de fiança, ela pode botar um imóvel, ela pode botar a fábrica dela como garantia. O pequeno empresário tem essa dificuldade. E o que eu achei legal é que o Sebrae, ele usou 2 fundos que ele tem, que é o Aval e o FAMP, como garantidores. Então, eu recomendo as pessoas que estão assistindo essa live, que fazem parte dessas categorias EPP, ME e MEI, que procure a Caixa Econômica Federal, que procure o Sebrae, para saber como ele pode se beneficiar. Então, aí, só para ter uma ideia, EPP pode pegar empréstimo até 125 mil, ME 75 mil e MEI 12.500. Isso aí, para o fluxo de caixa da empresa, é essencial. E com taxa baixa e com prazo longo para pagar. Eu recomendo que eles vão atrás disso. Eu achei esse programa bem legal. Show. Temos outra pergunta aqui. Sandro Gomes, quais as dicas para os varejistas, né, no caso, protegerem o caixa e como fazer com que os prejuízos do não recebimento dos créditos? Eu acho que está a questão aqui da inadimplência também, né? Queria que vocês falassem sobre isso. Já? Tem uma palavra que ela, há mais de um século, ela vale, que é chamado caixa é rei, né? Então, tem que ter caixa. Toda empresa tem que ter caixa. Existe até uma brincadeira que alguns falam, você prefere lucro ou caixa, né? Caixa. Porque às vezes você tem lucro contábil, mas não tem caixa. Então, assim, eu entendo que o varejista, ele tem que, de certa forma, botar no lápis agora quanto custa a empresa dele, ele tem que saber quanto custa a empresa dele, claro que a maioria já fez, e ele tem que trazer a realidade dos custos para quanto custa a empresa dele. Ele não pode, em hipótese alguma, fazer a empresa dele, nesse período, custar mais do que ele tem de receita, né? De receita líquida, eu digo, né? De receita. Com relação à parte de crédito, o que eu recomendo é ter atenção ao crédito. Você procurar incentivar a venda no cartão de crédito, incentivar a venda no cartão de débito, talvez até dando mais desconto para que as pessoas se motivem a comprar. A gente sabe que no varejo não é oficial, mas existe muito o tal do valinho, né? A venda no vale. Então, nesse momento, você tem que, como varejista, procurar prestigiar ainda mais aqueles que sempre te pagaram bem e tomar muito cuidado com aqueles que te dão problema para pagar, né? Você tem que proteger o teu caixa, né? Se você não proteger o teu caixa, você não vai conseguir sair da crise. Daniel? Não, acho que é um pouco do que o Gerson falou, com certeza ir atrás de recursos, né, como eu comentei aqui, alguns recursos, comentou do Sebrae e tudo mais, para que ajude a tomada de decisão importante. A parte de redução de custos, né, ajustar a sua empresa com a situação atual, acho muito importante, ou seja, é um pouco mais do mesmo aí, e importante essa colocação, concordo com o Gerson, o que quebra uma empresa não é a falta de lucro, mas a falta de dinheiro, né, a falta de caixa. Então,
Se tem dúvidas, procurem amigos, procurem parceiros. Como eu falei, a SKF vem junto com seus parceiros, clientes e fornecedores, pensando junto em soluções. Com certeza a SK está disponível aí para ajudar os varejos que precisam. Hoje, de maneira online, né, via vídeo, dá para se fazer uma consultoria fácil. Eu acho que a gente tem, sim, profissionais no mercado para ajudar. O Sandro, acho que é que perguntou para a gente, ajudar como sobreviver nessa fase tão difícil. Legal. Continuando com o Daniel, o Daniel falou dessa parte da venda de veículos novos, né? E isso vai repercutir daqui em 2, 3 anos na reposição. Como a reposição faz? Assim, eu sei, o momento é difícil, mas como pensar numa alternativa para suprir essa falta de demanda aí que vai existir? Porque isso, de alguma forma, vai repercutir lá na frente. Queria que o Daniel começasse. Não, perfeito. Eu acho que, tradicionalmente, acho que o Gerson concorda, muita gente do mercado concorda, né? A gente vê esse viés aí de um pouco de montadora melhora bastante as suas vendas, o mercado de reposição cai um pouco, não tem uma correlação 100%, mas cai venda de montadora, o mercado de reposição recupera um pouco, mas é importante vender carro zero para ter carros na frota no futuro, como você falou, 2, 3 anos, né? É uma equação um pouco já tradicional. O que eu diria nesse sentido, Silvio, é que mais e mais está mudando essas frequências, né? essas alterações no mercado. Então, eu acho que a curto prazo, sendo um pouco mais pragmático, a curto prazo, a gente vai ter, sim, para geração de caixa e liquidez, muitas locadoras colocando seus veículos usados para o mercado, e como tem facilidade de crédito hoje, algumas montadoras vão dar facilidade de crédito, na verdade, para vender seus carros, vão estar comprando com prazo de pagamento mais adiante. Isso vai agir com que, a curto prazo, talvez o número de frotas aumente, o número da frota, né, de veículos aumente um pouco, gerando um pouco mais de demanda para o mercado de reposição. Esse é um pouco da minha visão. E no fundo, eu queria colocar aqui, que é um pouco do que eu entendo, a mobilidade sempre vai existir. Independente se vende mais carro novo ou não, eu acho que a mobilidade sempre vai existir. O que vai acontecer, com certeza, é a mudança de como essa mobilidade vai servir à população. Vai saber se pós-pandemia o pessoal começa a usar menos ônibus e use mais Uber, então vai girar mais carro, né? Menos gente usando menos veículo. O pessoal, como o Gerson colocou aí, a importância do valor agregado de higienizar o veículo, né? Então, pessoas vão querer, talvez, em vez de usar um Uber, usar o seu próprio veículo, se protegendo, né, nesse momento do coronavírus. Então, eu acho que vai mudar muito a aplicação de como é usuário, como a gente usa, né, a mobilidade. Dito isso, além de mudar muito, muito rápido, de novo, eu toco no ponto da gente estar... É difícil mudar, é difícil entender, dói, mas a gente tem, sim, que estar cada vez mais preparado para reagir rapidamente a essa demanda diferente, essa mobilidade, essa demanda em geral diferente. Então, com certeza, parcerias, digitalização, informações, inteligência artificial, tudo isso está aí pronto no mundo para que a gente, como brasileiro, invista cada vez mais e esteja mais preparado para trazer um país num patamar um pouco mais eficiente. Então, eu não me apegaria somente vender menos 2, 3 anos, mas me apegaria num âmbito um pouco maior aí com relação à demanda com base na frota brasileira. Legal. Gerson? Então, o fato de ter a queda na demanda da venda de carro nos próximos meses, vamos lá, acho que no próximo ano, acho que a gente vai ter um ano aí. Eu concordo. Quando a gente fala próximos meses, parece que felizmente para uns, infelizmente para outros, mas assim vai ser. Eu acho que a gente vai passar aí um aninho bravo aí na venda de carro novo. Assim, a gente já teve uma coisa parecida em 2013, né? A venda de carro despencou, né? A gente estava... Lembre-se todo mundo ali que o Brasil estava falando que ia fabricar 4,5 milhões de carro, 5 milhões, a gente caiu lá. Todo mundo investiu, montou fábrica no Brasil, veio BMW, veio Mercedes, veio Jaguar, veio Land Rover, veio todo mundo, e a venda caiu para 1 milhão, e agora a gente bate 2 e pouco. A gente já passou por isso. Então, o que acontece com o negócio da venda do carro? Naturalmente, quando tem a venda do carro novo, vende mais peça. Isso é padrão, porque a pessoa vai ter um carinho maior, vai ter que arrumar aquele carro dele, né? Então, dentro de uma curva normal, para curto prazo, é bom. Para médio e longo prazo é ruim, porque você vai ter menos frota lá na frente.
Mas também a gente tem que cruzar alguns vetores aí. Vende-se menos carro. Em tese, quem tem o carro vai reparar mais, mas a gente vai ter uma quilometragem menor também. Nós temos algumas coisas acontecendo que elas podem ter um impacto na mobilidade. Por exemplo, home office. Exato. Essa é uma outra questão da relação trabalho-empregador. A gente já entra. Não, é que eu acho assim, vamos lá, um vetor que você pode ter para uma fatia da sociedade, obviamente quem trabalha em escritório, uma parte de quem se desloca vai fazer home office, se não todo dia, mas uma parte. Então você vai ter menos quilometragem aí, você vai ter menos gente rodando nessa situação. Eu estou avançando aí 4, 5 meses para frente, tá? Não o momento atual é de pânico total. Estou avançando um pouquinho mais. Por um outro lado, meu colega Daniel, meu grande amigo Daniel, foi super inteligente em mencionar que as pessoas vão querer usar mais os carros dela. Então, veja bem, imagine a pessoa que tem uma motocicleta na garagem e tem um carro na garagem, mas usa transporte público, por algum motivo. Essa pessoa vai querer ir trabalhar com o carrinho dela. Por quê? Por causa da higiene. Você, tudo bem, vai usar um Uber, você não sabe a higiene exata que a pessoa tem naquele carro. Você até vai usar, mas você já vai ter que entrar lá de máscara, quase que com escafandro. Vai ser um neurótico, né? Com gel, tudo. Jogando spray no coitado do motorista do Uber, joga spray no banco, né? Então, quem não tem opção e vai usar o transporte coletivo é um problema muito sério. Porque a gente sabe que as condições sanitárias não vão ser as melhores no transporte coletivo. Mas a gente tem algumas balanças, né? O resumo dessa ópera, o que eu acredito, Silvio, é que nós vamos ter progressivamente, ao longo dos próximos 12 meses, uma crescente na venda de peças. Eu não acredito em queda na venda de peças na reposição, não acredito. A gente vai ter uma crescente. Só que eu não acredito numa crescente assim. Ela vai ser devagarinho, mas vai crescendo. Nosso setor é um setor mágico, né? É um setor que ele tem a crise que ele tiver, ele se recupera, ele se reinventa, né? Legal. Então, Gerson, já que você já antecipou uma outra questão minha, que era a relação empregador e empresa, queria que você falasse sobre isso. Você acredita que isso vai prevalecer? O Daniel falou que tem muita gente trabalhando também em home office lá na SKF. Então, você acredita que isso também como uma forma de diminuir os custos com a estrutura da empresa? Eu entendo assim, ó, todo mundo foi obrigado a entrar de home office, não foi uma coisa planejada. As pessoas sempre discutiam, olha, e tinha até um pouco de cisma do chefe quando um gerente falava, chefe, eu vou ficar de home office, esse cara vai ficar em casa de pijama, não vai me enrolar. E aí, de repente, a gente viu vários escritórios sendo obrigados a entrar em home office. Olha, e é unânime da gente ouvir de todo mundo que ficaram mais produtivos, conseguiram trabalhar muito mais. Porque você já acorda e já vai trabalhar e não tem deslocamento, né? Tem que tirar o pijama, tem que botar a roupa, né? Tem que paranoia. Exato. Mas você tem uma questão, por exemplo, dentro do escritório, que você não teria, por exemplo, num home office sério, bem montado. No escritório você tem muita dispersão, né? Você tem o colega do lado que te chama para falar time de futebol, você tem o cara que te chama para tomar um cafezinho, você tem o telefone que fica tocando além do que deveria. E você no home office, você percebeu que você entra, você mergulha naquela atividade que eu tenho que te fazer. Qual o problema que eu vejo com o home office? Você tem que ter, do outro lado, por parte do líder, uma humanização nesse home office. Tem que chamar ele pelo vídeo, tem que conversar com ele, tem que entender a tarefa que ele está fazendo, tem que humanizar isso aí. Senão você fica muito isolado, né? Você fica sem referência. E outra coisa, para o home office, você tem que ter sistemas que controlem a produtividade de quem está em home office. Mas eu não vejo que isso também seja um problema que hoje o que mais sobra é sistema para controlar, né? Basta as empresas adotarem. Mas eu acredito, sim, que quase tudo que você faz no escritório vai dar para fazer no home office. Então, isso vai mudar a relação de trabalho, Silvio. Legal. Daniel? Nunca trabalhamos tanto, hein? Não tem mais distração, né, Gerson? Não tem mais cafezinho com os amigos, não tem nada. Não sai mais para o almoço, né? Nossa Senhora.
E muitos aí em home office tendo jornadas duplas, triplas, né, com filhos, com tudo mais, ou seja, não, mas para mim, sem dúvida, a comunicação digital vai estar adiantando aí, talvez anos e anos, com relação à evolução de trabalho empregador, né, na era digital. Talvez esse último mês a gente avançou 5 anos com relação a trabalho. Tem algumas coisas da SCF que eu anotei aqui. A gente acabou realizando nesse último mês, na ordem de 130 webinar, ou seja, nunca acredito que a gente teria, assim, fizemos da crise a oportunidade, né, teria feito tantas webinar. A gente teve aqui mais de 8.500 reuniões digitais na América Latina, entre SKFs, entre fornecedores e clientes, ou seja, com certeza é um novo mundo digital, é um novo mundo mais rápido, é um novo mundo para todo mundo. E por que eu estou falando isso? Eu acho que uma coisa muito importante, o Gerson colocou aí brilhantemente, como um ser humano, para mim é um meu ídolo nesse sentido, né, um ser humano muito justo com as pessoas, essa adaptação nova, né, de você respeitar a pessoa longe de você, você não está vendo essa pessoa trabalhar, a gente vai ter um tempo, essa velocidade, né, então, sei lá, aqui vão ter 6 horas da tarde, o cara me pede para 8 horas da noite entregar um relatório e nem percebe o horário, porque está passando tão rápido as coisas, né? Então, eu acho que essa adaptação com respeito ao ser humano vai ser muito importante, mas, como eu disse, muitas oportunidades também está na mesa aí, além do trabalho, como eu coloquei, eficiência no trabalho, né, que alguns números da SKF aí nessas últimas 4 semanas, eu acho que é também uma oportunidade da gente administrar melhor o nosso tempo e, por que não, como o Gerson falou, por que não a gente ter um pouco mais de tempo com a nossa família, com os nossos amigos, com outras coisas que talvez no dia a dia a gente não consiga se não aplicar a uma ferramenta digital, essa nova, não só a ferramenta, mas essa nossa interação, né, entre as empresas e os funcionários, os colaboradores aí, pós-pandemia, né. Eu vi que o pessoal colocou aqui, e é verdade, né, achei engraçado, que o mercado de moto, já se colocou alguma coisa, vai crescer muito. Exatamente, uma forma que o mercado né? vai crescer. É incrível quanto motoboy, quanto delivery, quanto, nossa, assim, prejuízo ou dificuldade para muitos. Nunca o motoboy foi tão respeitado. Nossa senhora, daqui a pouco ele vai estar cobrando ali, o Uber, né? Tem o A, B, o C, o sênior, o melhor, o pior, para estar aí agregando mais valor aí para o consumidor final. Mas é isso, acho, com relação à relação trabalhista aí daqui para frente. É legal, assim, porque a gente está conversando e, assim, está pontuando aqui as perguntas e é muita gente participando. Então, queria agradecer demais. Vocês são 2 referências mesmo no setor, né? Isso é muito legal. E a gente está indo para a nossa parte final da live. Vocês querem estender para mais 1 hora, não? Bom, eu estou na minha casa. Que beleza, que beleza. Então, basicamente, eu queria que vocês falassem, então, para a gente finalizar, vamos fazer aquele exercício de entender um pouco o futuro. Então, basicamente, o que vocês imaginam aí desse mercado? O que vocês falaram da retomada? Então, queria saber do mercado de reposição aqui no Brasil, como que vai ser o mundo depois desse pós-pandemia, o que vocês projetam aí? Uma coisa para a gente discorrer. Então, começa com o Gerson, por favor. Então, é assim, Silvio, é muito ruim, nesse momento, a gente falar de futuro, quando todo mundo está dentro de um grande problema que é a crise atual, né? No discurso, é muito bonito a gente falar, olha, o futuro vai ser isso, o futuro vai ser aquilo, e todo mundo está dentro de uma crise. O patrão está com medo de perder a empresa, o empregado está com medo de perder o emprego, o funcionário público, que meio tem aquela estabilidade, ele está com medo do Estado não pagar ele, porque existe um risco de insolvência dos Estados. Então, eu acho que o primeiro de tudo, antes até da gente falar no futuro, eu vou falar um pouquinho de futuro também, lógico, mas é a gente ter serenidade e, principalmente, focar muito esforço, os empresários que estão nos ouvindo agora, focar muito esforço na tua empresa para sair da crise. Faça de tudo que você puder para sair da crise. Nem que você tenha que diminuir o seu tamanho por um tempo, mas o mais importante
empresário, é você sair da crise. Não importa com que tamanho você vai sair da crise, mas saia da crise. Isso eu acho que é o mais importante. Foque nisso, ponha todos os seus esforços nisso. Para o empregado, ajude o seu empregador a sair da crise. Ajude. É a hora de abraçar o teu empregador para sair dessa crise. Eu acho que se a empresa, o empregador e o empregado não se unirem, fica difícil sair da crise. Então, eu acho que isso é um ponto principal que a gente precisa focar imediatamente. Falar um pouco de futuro, eu entendo assim, setorialmente falando, aquele que conseguir sair da crise, independente do tamanho que ele vai sair, eu não acredito que ninguém vai sair com o mesmo tamanho que entrou, vai sair menor, dificilmente alguém vai sair maior, mas independente do tamanho que você sair, só o fato de você sair, você já tem um market share ganho por natureza. Porque muita gente vai ficar para trás. Nem todo mundo vai ter a serenidade de arrumar a tua empresa para sair da crise, né? Então, quem conseguir sair, oxalá o máximo de empresas consigam sair, já terão um market share ganho pelo fato de sair. O setor de reparação é um setor, como eu disse para você, eu estou há 35 anos vendendo autopeça. Em 35 anos, eu nunca vi o setor ir para trás. Ele pode dar um saltozinho, dar uma quedinha leve, mas ir para trás, como a gente viu, por exemplo, na crise de 2013, caminhões caindo em 70%, como a gente está vendo agora, carro vendendo 5% só, queda de 95%. Autopeça não existe isso, né? Autopeças, oficina mecânica, não existe isso. Com relação à pandemia, eu acredito que a gente vai sofrer ainda da pandemia dentro de uma escala menor até de uma maior até uma menor, uns 2 anos ainda. Terão idas e vindas. Até vir vacina, até vir os medicamentos corretos, a gente vai sofrer. Numa escala cada vez menor, eu imagino, daqui 6, 7, 8 meses, mas a gente vai sofrer. E eu acredito, sinceramente, que a gente vai voltar a se abraçar. A gente vai voltar a apertar a mão dos amigos. O brasileiro gosta disso, né? A gente vai poder beijar o avô, o pai, os amigos, aquele amigo que você gosta de beijar, você vai poder beijar. Então, isso vai acontecer. Já teve pandemia de gripe espanhola que durou 2 anos. De 1919 a 2021, morreram 50 milhões de pessoas no mundo de gripe espanhola. E as pessoas depois voltaram a se beijar, elas voltaram a se abraçar. O ser humano, por sua origem, é um ser social. Então, o dia que acabar, vai ter vida normal. Então, a gente não pode esquecer disso aí. É arrumar a casa agora, é tentar estar forte para que a hora que a crise passe, você continue seguindo a sua vida. Assim, é isso que eu penso. Legal, Daniel? Não, é maravilhoso, Gerson. Você é demais mesmo. Acho que o caminho é esse. O caminho é esse. Acho que a gente fala aqui gratidão pela oportunidade, né, da gente poder fazer isso. Você colocou para todos os empresários aí. Fé, né? Fé que a gente vai sair dessa. E coragem, né? Coragem, a gente fala muito aqui na SKF, coragem de enfrentar o novo, de implementar o que precisa ser feito, na velocidade correta. E coragem, quando eu falo coragem, não precisa ser sozinho. O Gerson colocou aí também, muito bem colocado, com relação a parcerias e com relação a um pouco da maneira do brasileiro de se adaptar, né, às coisas. Então, coragem, procure os parceiros e tenham coragem, sim, que a gente vai passar, não desista, né, vai passar desse momento tão difícil. Com relação ao pós-pandemia, né, vou tentar ser um pouco mais, de novo, incisivo em fazer com que as pessoas refletem um pouco, né, de o que fazer, ou pelo menos tentar abrir um pouco a criatividade aí para enfrentar isso de uma maneira diferente. A gente falou aqui de muitas coisas que aceleraram, né, muitas oportunidades como e-commerce que pode ser que aconteça de uma maneira mais rápida agora, ou diferente que seja, mas assim, é nítido para mim, é claro que nós vamos ser diferentes pós-pandemia, não tem como, a gente vai ser diferente. Quando a gente fala agora, há um tempo atrás, estudando um pouco disso, né, quando a gente enxerga um pouco que 10% hoje das empresas mais valiosas de tecnologias no mundo, elas estão ligadas a dados das pessoas, dados do mercado, dados da mobilidade que seja, e a maneira com que eles têm esses dados hoje na mão dele, né, com certeza, por exemplo, o Waze, mídias sociais, em geral, o nosso smartphone, hoje, tudo
é muito automático, né? Tudo de maneira muito, hoje ainda muito de graça, né? A gente não protege muito esses dados. Então, eu queria colocar esse pós-pandemia para que a gente entenda um pouco mais o que vai acontecer no futuro quando grandes empresas dominando o mundo, um pouco de dados, onde a gente sempre dá o permitir em todos os acessos, pode ver onde eu estou, ver o que eu quero, ver isso e aquilo. Então, eu acho que vale essa reflexão para que, como o Gerson falou, eu acho que a gente vai sair dessa, mas para quando a gente sair dessa, a gente também está um pouco mais preparado, com muita fé, coragem e assim, refletir para que a gente consiga ser mais criativos e ser juntos mais eficientes aí como uma comunidade muito importante para o mundo, o Brasil. Legal. Eu pulei aqui uma questão que seria uma questão dos conselhos, porque assim, o que vocês mais passaram foram conselhos, né, nessa noite. E, Gerson, o pessoal está me dizendo aqui que você vai ter que preparar o repertório, hein? Porque houve aqui uma quebra de recorde aí, a produção está me dizendo aqui. Okay. Vai pensando nisso, hein? É o desafio da live. Para a gente finalizar. Então, meus amigos, queria agradecer imensamente. Foi a nossa primeira live. E, assim, a gente já começar com 2 profissionais que são referências em 2 empresas que são de grande idoneidade. Então, queria agradecer imensamente a vocês 2 por acreditarem no projeto, isso é mais importante. Né? Então, junto com o Balcão Automotivo, a gente está há mais de 13 anos aí no mercado e a gente sempre se pauta nisso, a gente se pauta na ética. Então, acho que isso tem que ser e levar sempre o bom jornalismo para as pessoas. E a gente tem princípios e valores que norteiam o nosso caminho aí ao longo dos anos. Então, queria agradecer mais uma vez, obrigado aos 2, e reiterar o agradecimento, né, ao apoio da SKF e da SK nessa live. E eu queria agora começar com o Daniel, que eu vou deixar o Gerson pensando no repertório. E, Daniel, por favor, queria que você fizesse a saudação final. Não, em primeiro lugar, agradeço aí, você já passou para a gente uma expectativa muito boa aí da audiência. Para mim é uma experiência nova, nunca fiz uma live, né, primeira vez. Eu acho que a gente vive, um dos pontos importantes para a nossa vida são experiências, seja positiva ou negativa, né, para que você crie um legado, né, você crie, quando você olha para trás da sua vida, você vê que aconteceram coisas, sejam como for, né, eu acho que experiências como essa, com certeza, vai engrandecer aqui a minha vida e, por que não, a de quem está participando com a gente aqui. Falando um pouco, além de agradecer, um pouco de SKF, né, só para a gente finalizar, a gente está num momento muito feliz, apesar de tudo. Hoje saiu o resultado do quarter 1 da SKF, né, a gente vê que no mundo inteiro, numa ordem de 10% de queda de volume, a Latinoamérica, né, a SKF Latinoamérica conseguiu entregar, na verdade, um resultado muito positivo, 3,5% comparado com a média do mundo, aí, é bem positivo, isso aí é divulgado nas mídias, né. Isso faz... E por que eu estou falando isso? Porque a SKF ela acreditou nisso no passado, que era possível, acreditou muito investindo no Brasil. A gente acredita que não é para amanhã, a gente trabalha muito forte aqui na sustentabilidade, na tríade, a gente chama de sustentabilidade, né? Economia circular, economia colaborativa, economia social. Isso faz com que a gente consiga deixar um legado como comunidade SKF, como empresa SKF, a longo prazo, ajudando o mundo a ser mais sustentável, o mundo a ser mais sociável, né? Então, a gente tem diversas frentes aqui, né, nesse sentido, esse é o nosso mantra, hoje, essas 3 vertentes aí. E de novo, estou muito feliz pela oportunidade, espero ter atendido as expectativas aí de todos vocês, foi um prazer para mim, eu adoro esse mercado automotivo, eu também não tenho tanta experiência, apesar de, como o Gerson, mas tenho bastante vivência nesse mercado. Estou muito feliz, de verdade. Contem comigo, contem com a SKF, contem com seus parceiros, contem com todo mundo que vocês puderem nesse momento difícil e coragem para sair ainda muito mais forte desse momento de dificuldade. Parabéns a todos. Obrigado, Daniel. Agora, vamos ver se o Gerson preparou alguma coisa para a gente. Não. Hoje a expectativa é grande. Hoje não. Deixa... Ô, Gerson, fala assim, entre nas minhas redes sociais, né, e vejam. Ele está enchendo o saco aí, porque eu sou integrante de uma banda de amigos aí, de banda de rock, e a banda The Stents.
que é um hobby que alegra muito o coração. Faz bem para o coração. É fazer aquele negócio fora do teu dia a dia para descarregar o estresse, né? Particularmente nesse momento a gente precisa disso, né, Jean? Precisa disso, mas hoje eu não vou dar uma palhinha, não. Fica para uma próxima. Mas eu queria fechar com uma frase bem curtinha, que eu acho que é legal. Essa frase, ela foi atribuída a Charles Darwin, mas, na verdade, não é dele, é de um pensador chamado Leon Magnuson. E eu acho que ela cabe muito nesse momento nosso aqui, né? Ela fala assim, não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, né? Então, eu acho que ela agora vale mais do que nunca, né? Quem se adapta à mudança é quem vai sobreviver. É verdade. Legal. Aqui, a produção ainda está me falando um outro hobby seu, andar de moto. Também, com o Carlão, inclusive. Esse legal, cara é demais, viu? Legal. Então, mais uma vez, obrigado aos dois, obrigado a todos que nos deram uma audiência fantástica, uma audiência qualificada aí hoje, essa noite. Foi para a gente, assim, para a gente começar essa série de lives que a gente pretende fazer nesse período, e também depois quando passar, porque é uma coisa que a gente viu que o brasileiro adotou e o mundo todo adotou, na verdade, né? Então, obrigado de coração a todos que entraram, e fiquem ligados nas nossas redes sociais, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E quem puder, hashtag fica em casa. Vamos com tudo, pessoal! Obrigado, Silvio, obrigado, Daniel, foi um prazer estar com vocês, obrigado a todas as pessoas que dedicaram o seu tempo aí vendo essa live. Obrigado. Obrigado. Valeu. Coragem.